obrigado a todos pela oportunidade, é muito importante para mim. Eu preciso muito disso aqui. Porque nossa amiga veio falar ali, você deveria fazer a palestra para a gente. Eu que agradeço, porque falar é muito fácil. Mas para tentar fazer isso aqui que a gente está falando, nós estamos tudo no mesmo barco, né? O esforço é de todos e eu gosto de repetir que eu não estou ensinando nada, porque eu sou aprendiz e eu estou sendo apenas médium do livro. A gente lê um pouquinho para trazer, conforme a gente consegue compreender, né? Então, como a nossa irmã colocou aí no início, o trabalho é de Jesus, a gente roga que Ele nos auxilie a cada um aqui a multiplicar, né, as boas ideias que o plano espiritual tem para poder nos doar aqui gratuitamente, por amor, nesse tema essencial que é a família, o seu propósito uninão, de perdão, de reconstrução da rota espiritual, né, que nós fomos convidados a integrar, porque o núcleo de hoje é a construção de um passado espiritual. Como somos todos espíritos imortais, nós já estamos caminhando juntos há muito tempo. E esse há muito tempo mesmo, né? Não são só séculos, não, são milhares, são dezenas de séculos, são centenas de séculos, milhares de anos. E a gente pontua isso porque certa vez um companheiro na casa espírita perguntou assim para mim: Vitor, quantas encarnações você acha que a gente já teve? Aí eu achei curiosa a pergunta dele, porque nós não temos condição de aquilatar isso, de avolumar. Mas eu tenho uma noção que a quantidade é bem extensa. Quando a gente vai estudar os 15 princípios básicos, né? Estava aqui o banner, aí foi colocado esse aqui da família, mas tem lá, né? A criação, a gente é criado como princípio inteligente, de habitou mineral, vegetal, reino animal, depois o nominal, e isso são milhões de anos esse processo. Então a quantidade ela é extensa. Aí eu fiquei curioso e perguntei para ele para sondar o que ele tinha de ideia. Então eu falei assim: quantas você acha que nós já tivemos? Talvez umas 6 ou 7? Não, muito mais. Só o Espírito André Luiz coloca para nós no livro Evolução em 2 Mundos que a gente já é homem há 200 mil anos. Então, em 200 mil anos, em 1000 anos dá para ter quantas encarnações? Se a gente contar por baixo, uma a cada 100 anos, nós vamos ter pelo menos 10 a cada 1000 anos. Fala, fiz a conta certa? Uma a cada 100, isso mesmo. Mas tem gente que desencarna com 40 anos. Nós temos um período médio aí de 30 anos no mínimo, para preparar uma nova reencarnação. Então, em 100 anos dá para ter 2 reencarnações. Então, a coisa é vasta. Aí eu vi que ele sabia muito pouco, porque ele não lê. Aí, quando eu falei, a gente deve ter aí algumas centenas de milhares aí pelo menos. Aí ele ficou com a cara assim, eu vi que eu deixei ele inquieto. Eu fico com o Espírito André Luiz. Então, é importante a gente ler, para a gente ter base, para compreender melhor as nuances das informações que a gente escuta na palestra ou no grupo de estudo, porque tem muita coisa nas entrelinhas. E quem estudou as obras básicas, quem estuda, né, porque isso é um processo contínuo, quem estuda as obras básicas e as obras complementares, preferencialmente as que vieram por Chico Xavier, nada contra os outros médiuns, né? Nós admiramos vários outros médiuns importantes, sérios, mas Chico é missionário, é um apóstolo, né? É diferente. A gente vai conseguir multiplicar com a ajuda do nosso mentor dentro de nós o pouco que a gente lê. Então, se a gente oferta, se a gente tem a leitura de 5 livros, eu tenho um manancial de 5 livros para o meu mentor ajudar a expandir. Mas se eu dou para o meu mentor um cabedal de 30 livros e observação prática no dia a dia, na minha vida prática, dentro da família e fora da família, com uma perspectiva espiritual, então o meu mentor vai me ajudar a fazer a associação mental com 30 livros
E uma boa vontade que pode expandir leitura de livros que nós fizemos em outras vidas, inclusive. Dependendo do seu interesse, do nosso interesse individual de cada um, de querer multiplicar o ensinamento e aplicar na prática. Então, para entender a doutrina espírita, não é necessário, não é suficiente ler. É necessário destrinchar o conhecimento por uma reflexão, preferencialmente diária. E aí a gente fazer a leitura de nós mesmos, né? Parar de ler os outros e ler a nós mesmos. Parar de julgar os outros e julgar, não julgar, mas analisar a nós mesmos. Para a gente pegar tudo isso e usar como escada para ascender além de nós mesmos. Né? Nós não estamos aqui para fazer ninguém, a gente está aqui para fazer a nós mesmos. Aí vem a questão dos filhos. Ah, mas os pais têm que fazer os filhos? Ah, não, isso é relativo. Aqui é que nos importa o tema, né? Então vamos lá. O tema de hoje é ingratidão dos filhos e os laços de família. Para chegarem a Deus, uma só é assim, caridade. Então a gente não tem dificuldade de entender que ingratidão é um reflexo da ignorância. Porque o conhecimento e a consciência da vida nos vai colocar em um posicionamento de gratidão. Primeiro a Deus, e em segundo a todas as pessoas que são as manifestações de Deus em nosso benefício. O Espírito André Luiz coloca para nós que Deus auxilia o homem através do próprio homem. Então, quando o pai e a mãe cuidam de um filho, dando alimento, amparo, é Deus agindo através do pai e da mãe. Então, quando a gente agradece a Deus, está junto. Agradecer ao pai e à mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. E nisso é a gratidão a Deus também, por extensão, porque eles são a manifestação. As virtudes não são dos pais. As virtudes são de Deus, que os pais identificam e vibram junto. Porque toda honra e toda glória é para Deus. Todo bem, todo amor é de Deus. Quando nós vibramos, né, neste pensamento superior, nós somos capazes de nos deixar vibrar junto, e isso nos encoraja, nos movimenta para amar melhor, né? Porque a gente não sabe amar, nós estamos aprendendo a amar. Então nós temos pais que dão o seu melhor, mas esse melhor também ele é muito relativo, no tanto que cada um conhece de Deus, do Espírito. Né? Porque tem pais que não são espiritualizados e acham que estão amando, dando comida e boa educação, pagando, né, uma empregada para cuidar do filho e vai trabalhar, ganha dinheiro, mas dá o que ele precisa materialmente. Isso é muito importante, mas não é tudo e não resolve, porque o propósito educacional, nós temos que pensar, né? Nós somos espíritas e a nossa perspectiva é sempre espiritual, ela não é material somente. Porque matéria ela é importante, porque nós estamos aqui para aprender com o subsídio da matéria, que nos constrange a necessidades para aprimoramentos muito maiores do que a matéria. Então o pai vai lá, a mãe trabalha e dá tudo para o filho. Aí nós temos um caso, por exemplo, do espírito Humberto de Campos, eu não lembro o nome da lição, mas ele narra de um filho que foi criado numa bolha. Os pais davam tudo que ele precisava, mas não deixavam o menino ter contato com a dureza da vida, na cabeça deles, para que o filho não tivesse frustrações ou sofrimentos desnecessários, na ideia deles. E aí o filho ele viveu como numa redoma de vidro. Não podia pegar muito na sujeira, para não pegar bactéria, não era bom que tivesse ali muito contato social para não ser enganado, já que a família era muito rica e havia muitos interesseiros que se aproximam das pessoas. E aí o trabalho também não podia ser qualquer um, porque a família era uma família de renome, tinha que ser uma coisa toda pensada e tal, ali com os pais. E aí chegou um momento que ele cresceu, mas os pais desencarnaram. E aí, de repente, de uma hora para outra,
o filho que acreditava que era amado, quando ele tem que sair da casa, da mansão, para ir trabalhar, ele vê que ele não sabe fazer nada. E ele sofre com isso, porque ele não sabe trabalhar. Quando ele se interessou em formar uma família, ele não sabia conversar. Ele não tinha tato social. Ele não entendia as diferenças da vida, não sabia lidar com isso. E aí ele entendeu que o que os pais acreditavam ser amor, na verdade era loucura. E o filho foi caindo em si, vendo que os pais eram perdidos, eram muito ricos e souberam viver na matéria de maneira multiplicadora do dinheiro, mas eles não souberam educá-lo para a vida prática, uma vida equilibrada, uma vida harmônica. E aí o filho ficou naquela situação. Ele não teve gratidão aos pais. E aí nós vamos ver, muito parecidamente, pais que não desencarnaram, mas os filhos veem que os pais, no fundo, não ajudaram ou não permitiram que ele vivesse a vida como ele queria. Os pais, eu falo temos porque eu tenho um filho de 3 anos e meio, e a gente vai percebendo, a gente sabe, pelo estudador também aqui, que a gente tem que dar para ele a base moral de amor ao trabalho, cumprimento do dever, a honradez a Deus, honrar os pais, nós, eu, minha esposa, a gente fala para ele, mas a gente não fala nesse tom, a gente não pode falar com ele como fala com um adulto. Mas a gente precisa dar bons exemplos. E aí que vem a questão, falar aqui é muito fácil. Eu me vejo errando várias vezes, com o meu filho também. E nisso é que eu vejo que se eu não estudar melhor a doutrina, e não só a doutrina espírita, mas também a parte prática, de entender a psicologia infantil. Tem nos livros espíritas? Tem, mas temos uma diversidade de material educativo que nos serve também, Então a gente precisa buscar o que a gente sente que falta. E aí inclusive a gente está pagando uma consultora educativa para poder ajudar, porque já notei que o espírito do meu filho é um espírito para mim. E às vezes quando eu grito com ele, eu digo, Miguel, não grita, Miguel. Aí ele começa a gritar comigo, eu fico assim, mas se eu ficar gritando e ele não gritar, não vai funcionar. E eu também tenho um ímpeto assim, tem que segurar. Porque eles copiam tudo. Então aqui a gente tem um parâmetro, Os filhos são modelados pela forma como os pais são, e aí o pai, no final da vida, pode ver que o filho não se tornou grato, no fundo, porque o pai também não era grato ao pai dele, e ele é uma cópia. Ele é uma cópia se ele quiser, mas a gente molda mesmo, porque os filhos eles não fazem efetivamente o que os pais falam para ele fazer. Eles fazem o que os pais fazem junto, Então é aquela relação de coerência que nós devemos buscar em relação aos filhos. Não adianta o pai falar para o filho não fumar se ele fuma. Não adianta o pai ensinar para o filho não mentir se ele mente. Porque em algum momento o filho vai perceber e vai fazer. Porque já que o pai faz, a mãe faz, ele vai fazer. E é assim que ele está aprendendo, A primeira escola é a casa. Mas nós temos também, de outro lado, pais que não fazem nada de errado, entre aspas, assim, não fazem nada condenável para a saúde, ou moralmente, eticamente, que eles são corretos, e ainda assim os filhos fazem, porque estão se modelando em amigos do lado de fora, em referências da televisão, em referências da escola, de fora da casa. Então nós temos pais que podem estar tranquilos com a consciência quando veem filhos ingratos, e nós vemos pais que não ficam tranquilos com a consciência quando veem filhos ingratos, porque no fundo eles sabem que ou eles contribuíram para que o filho fosse ingrato, ou outros pais que não. Eu fiz o meu melhor. Eu posso ficar de consciência tranquila, porque eu fiz o meu melhor. Então aqui nós temos uma relação de referência também com o primeiro mandamento. Este mandamento do honrar pai e mãe, ele é o único dos 10 que tem uma promessa junto, que honrai vosso pai e vossa mãe, para que
seja dada a terra da promissão. Então, os hebreus antigos acreditavam que a terra da promissão era Jerusalém, né? A terra onde daria leite e mel, eles seriam livres. Mas, na verdade, esse mandamento dado por Moisés, ele vem para a gente quando a gente era criança espiritual e não fazia muita noção do plano espiritual. Então, foram utilizadas para nós palavras materiais, terra da promissão para aqueles que eram escravos, sair da escravidão e ter uma terra livre. Então, essa terra, hoje, com a doutrina espírita, fica mais fácil da gente entender que o lugar onde nós ganharemos vida e lugar onde viver é o céu. É uma vida além da matéria. É uma possibilidade muito melhor. É um momento futuro. E aí a gente volta para o primeiro mandamento, que é fazer a vontade de Deus, honra, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência. E aí a gente vai ver que amando os filhos e fazendo a nossa modificação para que sejamos melhores referências aos filhos, a gente está amando a Deus. E aí, se chega num momento onde nós temos uma situação dessa de ingratidão do filho, que desonra o pai, quais são as formas de ingratidão do filho? O desrespeito direto ou para fora, quando fala mal dos pais na escola, no trabalho, o abandono dos pais por indiferença, às vezes o pai já ficou velho e deixa ele lá jogado na casa, ou quando coloca no asilo e também não visita, e aí tem pais, tem pessoas idosos aí que ficam há anos, a família não vai visitar. Ou quando abandona o pai também tratando com grosseria, não sabe dialogar. O não diálogo também é uma indiferença, não conversar. E aí a gente vai entender que gratidão, o texto fala aqui sobre caridade, mais à frente, ele faz todo um panorama largo que o texto não dá nem para ler, porque a leitura dele, eu vim escutando o áudio lá de casa até aqui, deu 12 minutos só o áudio. Eu tenho os MP3 do Evangelho no carro. Então, achei melhor não ler dessa vez, não, mas a gente pode pegar algumas pequenas frases. Mas a gratidão que nós podemos oferecer aos nossos pais e dar exemplos aos filhos, essa caridade ela vem como um acréscimo além do dever. Porque a caridade é quando a gente faz o bem sem ter obrigação de fazer, não é verdade? Quando a gente tem que fazer alguma coisa porque a gente tem obrigação, isso é um trabalho profissional. Está recebendo dinheiro que você tem que fazer. Você é o caixa do banco lá, o caixa do supermercado, é a faxineira, é o professor. Então, você precisa cumprir essa carga horária. Você vai receber o salário por isso. É o seu dever. Isso não é caridade. Agora, fazer isso com boa vontade, com amor e junto, entregar mais do que é o dever, aí a gente vai encontrar os traços da caridade. Porque aí sim há diferenças, né? Você vai no caixa do supermercado, tem um que é simpático, sorridente, que dá uma bênção, que fala ali, deixa o clima alegre, tem outra que é a cara fechada. Então, os dois estão cumprindo o dever, mas um está fazendo com amor e o outro está fazendo, né? Quer dizer, está fazendo melhor. Quando as duas saírem daquele emprego ali, forem fazer uma prova, né? Possivelmente o que vai ganhar a oportunidade é que dá um pouco mais do que é solicitado, né? Na relação familiar, dentro de casa, vai ver que o pai tem a obrigação, o pai e a mãe tem a obrigação de pagar a escola, de dar educação, de dar alimento. Agora, nós vamos ver, por exemplo, o acréscimo de amor dos pais quando dá uma aulinha de balé, uma escola de inglês, quando compra um presente, né? Quando, além da roupa, dá esses pequenos mimos, né? Sem excessos, né? Os filhos com os pais também estão na mesma relação. Então, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando assim, eu preciso ser um filho melhor que meu pai. Não maltrato meu pai, não, mas se o mimo essa caridade, assim, eu vim para cá pensando nisso, assim, não, eu preciso fazer mais por mim. Então, essa gratidão vai lá, meu pai, eu te amo. Isso é quase um alimento, isso é necessário, né, gente, falar, né?
abraçar, te amo, que bom que você chegou e tal, mas oferecer tempo de qualidade, oferecer conversas amigas, né? Interesse legítimo em como está o mundo interior do pai, da mãe, que ao longo do tempo vai ficando, né, cansado ali, e no fim, numa trajetória ali, não é nem a condição de todos nós quando chegamos a uma fase mais madura, não, mas muitos parecem crianças novamente, né? Usando já a fralda geriátrica, com necessidades ali que pedem um carinho. Eu lembro outro dia a gente foi fazer uma palestra lá no Clara de Assis, aí tinha um senhor, tadinho, estava pedindo ajuda na rua, na porta do centro, estava na porta do carro assim para entrar, e, ô moço, por favor, me ajuda, eu estou com problema de próstata, estou precisando de ajuda para poder comprar uma fralda, olha a minha situação, está todo mijado, eu moro longe, eu disse, nossa, quanto custa a fralda? Aí a gente foi, ajudou ele a comprar a fralda, lá a casa deu umas roupas para ele, seca, porque estava tudo molhado. E um senhor de idade avançada, já na rua, nessa situação. Ele tinha casa, morava longe, precisava pegar o ônibus. E aí a gente vai ver, às vezes, né, tem os filhos não estão muito ligados a como é que está a relação lá. Então, essa questão da gratidão, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vai entender que há uma necessidade imensa, né, da nossa parte de abraçar isso aqui dentro de nós e começar a vivenciar melhor. Porque a gente entende que ingratidão, ela está no coração duro. Então tem filho que é ingrato ao pai, não reconhece nada que o pai fez. Não reconhece que ele ganhou uma vida material, não reconhece que ele é um espírito, não sabe o passado dele espiritual. Ele muitas vezes ele acha que ele não pediu para nascer, que ele reclama da vida que ele tem. Ele é uma completa ignorância do que era a vida antes da reencarnação, coisa que só a doutrina espírita nos capacita a ter visão, entendimento, para a gente largar esses conceitos e largar a ingratidão, a gente fazer a nossa modificação, né? A nossa reforma íntima nesse sentido, se a gente ainda tem um pouco disso sendo manifestado pela nossa dureza de coração. E aí, por que esses espíritos, alguns espíritos, têm esse laço de embate com o pai e a mãe, né? Briga, discute, não agradece, fica aquela luta dentro de casa. O texto começa dando esse panorama. Ele fala assim, primeiro ele caracteriza que a ingratidão, ela revolta os corações honestos, e a ingratidão dos filhos para com os pais, mais do que para com outras pessoas, mas para com os pais, de uma característica das mais odiosas, ou menos odioso. A gente já viu aqui no Evangelho também que a palavra ódio é amar menos, né? Então é daquelas que a gente menos admira. A gente lê essa palavra, Kardec já fez essa citação para nós. E aí ele vem trazendo para nós que o espírito, quando deixa a terra, quando desencarna, a gente leva conosco, ele leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza para se aperfeiçoar no espaço ou se manter estacionário até que deseje receber a luz. Então ele coloca para nós, tem espírito que quando desencarna, faz a leitura da última experiência física na Terra e já vai ingressar nas escolas no plano espiritual. Mas tem outros que não querem saber de ser recolhido pelos trabalhadores da casa espírita, por exemplo. E não só das casas espíritas, né? Das religiões do mundo. Eu falo religiões do mundo também porque não é só espírito espírita que recolhe espírito de umbral, não. E isso é muito interessante porque no livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, ele vem narrar para nós, acho que quando teve aquela tsunami lá na Ásia, acho que foi 2001, que não foi aqui, 2004? Por aí, né? Muito tempo já. E aí ele fala de um grupo de espíritos que foram recolher os turistas, né? Que foram aglomerados lá para poder passar por essa expiação, esse karma coletivo ali. E aí o grupo se fazia presente um espírita
acho que era o escritor do livro, não sei se era o Hermínio Miranda, não. Manuel Filomeno Miranda. Isso, obrigado. E aí, junto com ele, tinha um sacerdote calvinista e um muçulmano. E aí eles iam cada um conversando com os desencarnados das suas religiões. O padre ia levando as palavras conforme a crença e o dogma católico. Os espiritualistas ali ele tinha condição de conversar. Os muçulmanos, o chá muçulmano, né, o líder ia conversando lá e eles iam resgatando os espíritos. É muito curioso isso. Mas então, nós vamos ver que tem espíritos que estão passando por sofrimento atroz no plano espiritual, presos ainda à experiência da desencarnação, porque isso é traumático, né? Muitos espíritos ficam presos no vídeo, né? Naquela imagem do filme ali, e são resgatados em desespero, muitos desmaiados e tal, acordam já dentro do hospital. Mas tem outros que acordam, ficam ali meio perturbados, mas continuam vivendo a vida, se tornando sugadores de energias dos encarnados, que são os obsessores, né? E às vezes não são espíritos maus, não, né? Porque a gente vai ler que às vezes um pai de família, quando desencarna, isso é muito estranho para todo mundo aqui. Já leu os livros espíritas, gente? Os livros espíritas, pelo menos. Alguém é espírita e está vendo a primeira vez aqui? Você? Primeira vez? Alguém está vindo a primeira vez? Não, né? Então o que eu estou falando está. Às vezes alguém é novato assim, o que esse menino está falando? Mas então a gente vai ver muitas vezes que um pai desencarna e ele volta para casa para sentar na mesa e jantar com a esposa. Só que ele suga a energia da esposa, porque ele não tem corpo físico mais para poder fazer o metabolismo do alimento, então ele se torna um obsessor a contragosto. Ele não quer fazer o mal, mas ele não é saudável a presença de espíritos desencarnados junto com a gente, quando eles estão nessa circunstância, né, de necessidade mental ainda, né, por questões físicas. Então, ser recolhido para aprender que a mente precisa de se descondicionar da maneira, do modo de viver da matéria, é necessário a todos nós. Então, daí a importância da religião, de qualquer religião, né? E a doutrina espírita não é religião. A doutrina espírita é uma ciência que vem esclarecer, é uma nova revelação do plano espiritual que vem jogar luz sobre a realidade espiritual, mas não é uma religião. Eu sei que isso é muito polêmico no meio, mas é o próprio Kardec quem fala isso. Quem transformou a doutrina espírita em religião foi a Igreja Católica fazendo guerra com ela. Porque nunca ela veio para poder ser contra, né? Na época do Kardec era muito bonito, porque católico ia, os de boa vontade, né, iam estudar a doutrina espírita, judeus, muçulmanos. A gente vê no Pinga Fogo aqui, em 73, que tinha um israelita perguntando para o Chico, acho que não sei se era do Marrocos, a gente vê no vídeo ele perguntando lá para escutar. Muito legal isso. Então, a gente vai compreendendo, né, que a doutrina espírita vai nos dando verdade, e isso coloca para nós um campo de necessidade para a gente situar a nossa mente para descondicionar do modo de viver material, desde já, desde agora. Então é alimentar dentro do necessário, para a gente, quando desencarnar, não ser pego de surpresa, de repente estar com uma fominha a mais e querer ir lá na cozinha e pegar mais, além do necessário. Porque senão a gente volta para casa e se torna obsessor da família. Largar os vícios, largar a ambição das coisas da matéria, a sede e a dependência dos prazeres da matéria, né? E efetivamente nós só conseguimos fazer isso quando a gente coloca no plano espiritual alegrias maiores. Porque não dá para tirar uma coisa boa sem colocar outra melhor no lugar. Então a matéria é muito gostosa, mas se eu não coloco algo melhor do que isso, eu vou ficar preso nisso. Então é só Deus e outros hábitos mais saudáveis, mais sutis, que vão falar mais profundamente dentro de nós e que nos vão conseguir auxiliar a dizer não ao que antes eu adorava dizer sim, e dizer sim ao que antes eu nem conhecia. Então um sim suplanta outro sim, que agora vira não, para que outro sim seja presente comigo, porque eu já sinto a profundidade desse vigor que vem do plano espiritual, vem de outras experiências.
Então é necessário vivenciar experiências novas, né, para a gente. Para quando chegar no plano espiritual, a gente não ficar preso. E esse conhecimento, ele vai trazendo para nós a necessidade dessa melhora íntima, constante, diária, que seja olhar para Deus. Então, se eu sou ingrato, e agora eu estou lendo a doutrina espírita, eu entendo que o meu caminho e a minha felicidade não é deste mundo, logo meu pai e minha mãe não são responsáveis pela minha felicidade, mas somente eu construo a minha felicidade, e a minha felicidade também não vai ser vivenciada hoje, porque se a minha vida está difícil hoje, ela está difícil hoje porque eu construí ela ontem, e anteontem, e transanteontem. A minha felicidade que eu quero construir, eu vou começar a construir agora para usufruí-la talvez na próxima encarnação. Ou talvez daqui até 2 encarnações. Porque nós temos relações de construção. Então pronto, nós chegamos nessa relação onde o espírito ele vai construindo relações, plantando em uma vida e colhendo na outra. E na outra ele colhe, mas planta de novo. E a outra ele colhe de novo. E é assim que a gente vai entender que tudo que a gente fala, e mesmo que deixa de falar, é semente. Porque se eu posso falar a verdade e impedir que o mal seja feito e eu não falo, o meu silêncio é uma semente que vai gerar prejuízo a outras pessoas e a minha consciência vai me acusar disso. E aí a consciência, quando acusa, ela materializa em torno de mim mesmo, de nós mesmos, a relação que eu não queria que eu mesmo tivesse feito, porque é o nosso pensamento que gera. Então aqui a gente está falando de aspectos da lei de Deus. E aí vamos falar, por exemplo, dos espíritos, né, que agem apenas olhando a matéria. Na ignorância do mundo espiritual, a gente coloca na matéria a nossa alegria. E quem coloca na alegria, a alegria apenas na matéria, faz tudo por isso. Mata, inclusive. Mente, rouba, faz acordos jurídicos às escondidas, né? Faz tudo, porque não pensa no plano espiritual, porque não buscou conhecer, porque o ouro brilha e chama, o perfume seduz e encanta, a beleza também seduz e arrasta. São as ilusões da matéria, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é bonito na terra é bonito no plano espiritual. Nós temos pessoas fisicamente maravilhosas dentro do padrão da moda, mas espiritualmente são verdadeiros monstros. A gente vai ver isso nas leituras. Tem um outro texto do Humberto de Campos que fala de um espírita, né, de um médium, que queria conhecer a verdade. Aí a crônica fala assim: ele queria conhecer a verdade. Senhor, me mostra a verdade, me mostra a verdade. Ele não via nada, não mostrava nada para ele. Ele ia na casa espírita, trabalhava, ia na reunião mediúnica e tal. Aí ele ficava ali insistindo, e o mentor falava com ele: continua estudando. O plano espiritual, quando vem mostrar para nós as coisas, é de uma maneira espontânea, para que a gente tenha a condição de saber sobre nós mesmos, em profundidade, e isso que era a verdade que ele queria saber, porque às vezes tem muito espírito que quer saber do passado, né? Me mostra isso, quer saber isso. Não tem que pedir essas coisas. Mas trabalhe e melhore seu coração agora para a sua vida de agora, porque se você tiver interesse verdadeiro em melhorar, para que você cresça na mudança do hábito, pode ser mostrado se você tiver maturidade e conhecimento para dar conta da informação, que é o pequeno véu que eles levantam. E eles levantam para muitos trabalhadores que implementam o evangelho no próprio coração, né? Tira da cabeça e coloca aqui. Aí eles podem mostrar. Mas esse companheiro da crônica lá, ele queria porque queria ver, ele queria acelerar o processo. Aí um dia mostram para ele o corpo espiritual dele. E ele viu que era um corpo todo machucado, lesado, canceroso, cheio de manchas. Ele assustou demais. E ele nem queria ter visto. Ele arrependeu de ter pedido tanto. E ele acordou no dia seguinte entendendo que ele tinha que trabalhar muito. Porque a caridade aí vem para nós, gente. Os nossos corpos espirituais estão cheios de lesões dessa mesma natureza. Quando nós compreendemos que a caridade ela vem transformar o nosso destino,
eu vou fazer o que eu já faço com um pouquinho mais de leveza. Eu não consigo sempre, mas se a gente entender, se a gente sair daqui hoje entendendo que é necessário fazer com um pouquinho mais de leveza, a gente já vai ter ganhado a noite. Fazer o que a gente faz com um pouquinho mais de alegria, mais gratidão, mais serenidade, em suma, né? Mais amor e caridade mesmo, isso é transformador para nós. Porque se eu tenho que lavar um chão e eu lavo com alegria, sem reclamar, mas agora eu lavo agradecendo, então eu estou fazendo com que uma lesão no meu corpo espiritual ela comece a se curar. Se eu vou lavar uma roupa, se eu vou dirigir um carro, dirigir um ônibus, um táxi, mas eu faço com má vontade, a minha lesão, o meu estado íntimo fica ácido e a lesão não se cura, ela piora. E aí vem uma doença física para poder chamar a minha atenção e eu parar um pouco, porque eu não vou dar conta de dirigir o táxi, parar na cama ou no hospital para eu encontrar serenidade. Mas se eu fizer tudo que a gente já tem que fazer, se nós fizermos com um pouco mais de alegria e gratidão a Deus, então essas muitas lesões que nós temos no campo espiritual nem precisam virar doença, porque isso vai curando dentro da vivência caridosa, que não é só a assistência beneficente de casa espírita. Tem a turma do pãozinho, que sai, vai lá e entrega os pãozinhos na rua. Isso é beneficência, isso é assistência física, material, está dando pãozinho. Agora, a caridade é mais do que isso. Caridade é você dar o que você tem. Né? Então, muitas vezes a casa espírita tem um acordo com a padaria, recebe dezenas de pães toda semana, aí vai lá um grupo e entrega. Mas você não está dando nada de você, está dando seu tempo. É seu tempo. Mas você está só entregando o pãozinho, está dando um sorriso também, está pegando na mão, está abençoando. Agora, isso é verdade, porque é só no dia do pão ou em todos os outros dias da semana, mesmo que não esteja com os companheiros da casa espírita, também a gente acha assim. Porque é uma coerência, não é uma atração de teatro, né? Ou uma coisa pontual. Há de ser em nós algo constante, coerente. Bom, fiz uma volta grande aqui, a gente só entrar nesse campo do sentimento, da caridade. E aí a gente falou do espírita que queria ver, o corpo dele era lesado e tal, e aí nós vamos fazer um retrospecto aqui e voltar lá para o plano espiritual. Então, muitos de nós abandonamos o corpo físico com uma história, muitas vezes, algo lamentável, que a gente se arrepende, né? Por conta de intrigas, de falta de perdão, de brigas, de ambição desmedida, que eu prejudiquei alguém, ou eu acabei com a vida de alguém, sem querer ou por querer. Né? São muitos equívocos que acontecem na Terra e nós somos os habitantes do planeta, então é a nossa história. E aí nós vamos ver, por exemplo, que espíritos que se gladiaram, que se atracaram, que brigaram, que às vezes acabaram com a vida um do outro, né? Às vezes uma pessoa matou o outro lá, o outro desencarnou e não perdoou. Nós temos sempre duas opções, a do perdão ou da vingança. Né? Porque não existe um terceiro caminho, não. Ou é um ou outro. A gente fala assim, não, eu não vou perdoar, mas não quero ver, não quero fazer o mal, mas eu vou longe, vou fugir dele. Não, mas esta indiferença também é uma vingança. Porque ele não aceita que a pessoa seja feliz. Então, esse espírito que foi assassinado, por exemplo, que não foi capaz de perdoar, porque se ele for capaz de perdoar, ele perdoou e vai seguir a vida dele. Ele vai seguir a evolução dele. E ele deixa essa história para trás. Ele não carrega o fardo pesado da história. Mas a maioria de nós tem muita dificuldade no final. Então, nós estamos dentro desse campo. E é aí que a gente vai analisar a nossa família. Então, nós temos dificuldade com o pai, nosso pai, nós temos dificuldade com a nossa mãe. Quem foi o nosso pai no passado? Quem foi a nossa mãe no passado? E os nossos filhos têm dificuldades conosco? Nós temos dificuldades com eles? Quem são eles espiritualmente? Nós não podemos saber disso só porque a gente faz essa pergunta. Porque se a gente tivesse condição de saber, Deus não teria apagado a memória. Mas nós temos condições de saber?
o Evangelho pergunta e fala, né? Você quer saber quem você foi no passado, o que você fez? Analisa a sua tendência. Então nós estamos falando aqui de tendências, porque ingratidão é uma tendência de gravames morais, né? De ataques verbais, ou físicos às vezes. Então assim, poxa, ele está me atacando, mas eu tenho também com meu filho uma dificuldade, eu tenho vontade de bater nele de um jeito desproporcional. O que é desproporcional é de outra vida. E aí a gente vai ver, eu já escutei já de pessoas dentro da casa espírita também, de vontade um dia, meu filho gritava comigo, eu ficava louca, peguei uma pedra um dia, assim, aí eu arregalei o olho e falei assim, nossa, você abaixou a pedra na hora. Que risco, hein? Que risco, que perigo. Porque o passado, quando volta, ele volta quase repetindo o próprio passado. Isso é muito delicado, gente. A gente coloca aqui porque os nossos erros do passado, se um matou o outro, em determinado momento psicológico da idade do corpo, isso volta à tendência de repetição. É muito grave isso. E quando a gente escuta sobre isso na palestra, ou lê sobre isso, né, e a gente avalia isso dentro dos grupos de estudo da Casa Espírita, a gente se avalia, para a gente frear as nossas más tendências, a gente impede que isso vaze num momento de loucura. Então a gente vai ver, acontece com suicidas também. A pessoa suicidou com 35 anos numa vida. Na próxima encarnação, quando ele fizer 35 anos, ele vai ter uma tendência de repetir o erro muito grave, muito sério. A pessoa atacou a outra lá. Aí, quando chegar numa idade psicológica do corpo novo, ele pode visitar de novo aquela impressão e ter uma tentação de fazer de novo. Por isso é que a gente vê o Espírito Emmanuel e os Espíritos falando para nós, da doutrina espírita, que nós estamos aqui em processo de reeducação, porque nós estamos repetindo erros diretamente, uma vida depois da outra, repetindo os mesmos erros. Então, se a gente sabe disso, a gente já vai ficar esperto. Aí a gente vai avaliar. Aí eu quero ser ingrato com meu pai, com minha mãe? Cala a boca. Em outras palavras, aqui eu fui direto, assim, mas não é para falar mesmo não, é para calar a boca mesmo. No filme, na adaptação lá do filme do Nosso Lar, a gente vai ver a cena lá do companheiro colocando a água gelada para ficar quente na boca, né? Assim, não manifesta. Você pode sentir raiva? Vai sentir. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós temos ainda um turbilhão de incoerências dentro de nós. Então a gente sente. Agora, manifestar, aí é outra coisa. Porque uma coisa é sentir, identificar o sentimento, dizer para nós mesmos que isso é fruto da minha animalidade e que eu não desejo mais ser assim e que Jesus me ajude a ser manso e humilde. Este é o posicionamento de frente ao mau sentimento que nós ainda temos, porque nós temos o mal no nosso coração. Aí a gente não manifesta. Mas e se o filho manifesta contra o pai? Ele está manifestando, é ruim para ele. Agora, não manifeste você em novas condenações ou repetição de quadros do passado. Então, nós vamos ver. Nós temos uma amiga na Casa Espírita também, que recebeu um inimigo do passado como filho. E aí foi muito interessante, porque ela narrou para nós assim, que ela já tinha um filho, e aí no plano espiritual, ela lembra desse desdobramento, e lá o mentor chegou para ela e falou, para ela e ele, né, ela e o marido dela, e os mentores falaram com os dois assim, vocês não podem perder tempo, porque ele aceitou reencarnar como filho de vocês. Aí ela sabia, né, que era um inimigo do passado, a quem ela, ou eles, mas ela sabia que era ela, tinha ferido mortalmente, tinha acabado com a vida física dele no passado. E ele não havia perdoado, mas agora ele havia aceitado a reencarnação. E aí o mentor falou, não demorem. Por que não demorem? Porque quando a gente vai ler, por exemplo, lá as histórias, né, do André Luiz, por isso que é importante, gente, a gente ler as obras.
a gente vê que o espírito ele pode aceitar no momento, mas ele pode desistir logo ali na frente. E aí gera um aborto espontâneo, porque ele se acovardou, ele não quis mais. Ele quis quando tinha mentores em volta dele, dando para ele força e coragem, ele aceitou, porque ele foi envolvido pelo amor e pela visão da libertação do mal, que é o perdão e a reconciliação. Aí ele aceita. Aí minha amiga acordou, na madrugada, acordou o marido e falou assim: nós precisamos ter um filho. Ele aceitou o Ricardo. Não podemos perder filho. E aí tiveram uma relação. Em pouco tempo ela estava grávida novamente. E aí as sensações que ela teve foram muito conturbadas, porque durante a gestação inteira, muito diferente do primeiro e do terceiro filho que ela teve depois, foi uma gestação muito complicada, dolorosa, cheia de dores, de mal-estar, enjoos, assim, para ela, né, bem difíceis, delicados. E ela já era trabalhadora, espírita, e ela, analisando a si mesma, ela falava, quando nasceu a criança, ela não tinha vontade de pegar. É uma pessoa excelente, mas olha o que é o passado. Nós estamos falando de histórias nossas. E aí ela fala assim: não me deixem sozinha com ele, porque a vontade dela era de jogar o filho pela janela. Não me deixem, por favor, não me deixem sozinha com ele. Ela pedia isso por caridade. E assim fizeram, porque isso era, olha, um posicionamento esclarecido dela, sabendo a fragilidade dela e o que o passado, o contato com o passado gera na gente. E aí esse menino cresceu e é o mais difícil dos três. E hoje ele deve estar com 9 anos. Mas quando era mais novinho, talvez 6 ou 7, pegou uma faca e levantou para ela. E batia nela, gritava e tal. Aí um dia levou uma faca para ela e falou assim: meu filho, por que você faz isso? Vai te fazer feliz machucar a mamãe com uma faca? E ele chorando, tremendo, falou assim: eu não sei por que eu faço isso. Se fizer você feliz, meu filho, faça. Mas eu te amo. Eu não queria que você fizesse isso. E aí eles trabalharam. Ela soube trabalhar no perdão. E o amparo e a reorientação sentimental para esse espírito, que não faz noção, como encarnado, do porquê que ele tem essas vontades, de retrucar, de ser ingrato, de gritar. Mas a ingratidão dos filhos dos pais é isso aqui que nós estamos falando no passado. E ela sabe que ela matou ele na vida passada. Olha só como facilita para nós estudar com proveito, com profundidade, com sinceridade, com dedicação existencial à doutrina espírita, e não como mera cultura intelectiva, e não fazer disso uma ciência de fala, mas uma prática de alteração de rota infinita na vida, para a gente dar conta de suportar esses ataques da ingratidão. Porque quando uma mãe e um pai conscientes, e necessariamente não são espíritas, né? Muitos espíritos valorosos que estão em outras religiões, que já compreenderam a devoção a Deus, eles suportam também, não vão ter as explicações espíritas, mas é o amor e a resignação, entendendo que o primeiro mandamento é que determina a proteção ao filho, não importa a qualidade moral dele, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou fazer o bem ao meu filho que me maltrata por amor a Deus, não por amor ao filho em primeiro lugar, porque é tudo em nome de Deus. Nós estamos servindo a Deus em primeiro lugar. As pessoas somos depois de Deus. Então, em amor a Deus, eu não destrato a criação dele, mas eu amo a criação dele porque eu o amo, né? Nós o amamos. E aí a gente vai ajudar esse espírito a recondicionar aquele sentimento. Não importa o que passou. Ele não acessa que a mãe matou ele no passado. Mas ele acessa, ele grava, ele repete para si mesmo todos os carinhos da vida presente, que vão acompanhar racionalmente, consciencialmente. Então, por todos os perdões que a mãe deu, os carinhos, o amparo, a orientação, os lazeres, né, muito além da necessidade material básica, né, ele tem motivos para ser grato.
Agora, se ele vai ser, se ele não vai ser, depende dele, da escolha dele. É por isso que aqui no início do texto, o Kardec, o Santo Agostinho, essa mensagem aqui é de Santo Agostinho, o item 9, que é o último item do capítulo 14. Ele fala, isso é o espírito que decide se ele vai evoluir ou se ele vai ficar estacionado. Então a gente precisa olhar para nós e falar assim, será que eu estou fazendo um esforço para poder crescer para Deus, desligando os nós das intrigas, né? Como é que é isso? Outro aspecto que a gente vai ver, o Espírito Emmanuel coloca para nós no livro Vida e Sexo, é que a maior parte das famílias na Terra é montada por famílias de triângulos amorosos, onde as filhas foram amantes dos pais e os filhos amantes das mães. Por isso que a gente vai ver muita família onde tem dificuldade. O pai ama a filha, mas a mãe tem dificuldade com o filho. A mãe tem dificuldade com a menina. Né? Ou então, o menino ama a mãe, mas tem dificuldade e rivalidade com o pai. Porque antigamente o pai roubou a namorada dele, que era muito com desejo. Então nós vamos ver que a ingratidão também está escondendo esse passado. Vai ter que ler o livro de sexo para poder compreender. E entender isso. A gente vai ver curiosamente dentro da psicologia Freud tentando explicar, né, esse processo que ele percebeu que existe mesmo como complexo de Electra e Édipo. Mas é um passado que o Freud não atentou que era um passado espiritual. Aí ficou confuso, porque quando a gente entende que lá no passado foi assim, mas que hoje tem ainda um resto, né, um rastilho disso, aí fica mais fácil. Tá acabando com essa tendência, porque aquele amante do passado que era detentor, possuidor, controlador, hoje ele vem como filho, incapaz de viver como amante, para poder desatar o controle e a posse, porque agora ele precisa aprender a amar do jeito certo, que não é um amor possessivo, é um amor que liberta, é o verdadeiro amor. Então, a mãe, muitas vezes, para poder liberar o filho para casar com outra, o Emmanuel fala para nós que é uma verdadeira dilaceração psicológica. Porque tem mãe que não quer que o filho case, porque possui. Então, nisso aí nós estamos vendo um tanto de ignorância, comandando vidas. Quem está preso nisso aí está em sofrimento. E aí não tem como gerar gratidão. É difícil. Fica mais difícil. Porque o amor liberta, né? Então, quando a gente compreende essas coisas, a gente vai modificando, tem que modificar. Se o amor liberta, por que eu vou prender? Se o amor liberta, por que eu, como pai, vou determinar os caminhos do filho sem que ele tenha o acesso às próprias decisões dele? Porque a gente tem que treinar para a vida. Então, a gente recebe o melhor dos mentores encarnados, né? E também dos mentores desencarnados, aqui com os livros e com também o que a gente recebe. Então a gente vai absorvendo e trabalhando isso, para a gente poder trabalhar uma relação espiritual de família universal, e não de família sanguínea, simplesmente. Né? Um outro fator que nós vamos ver, por exemplo, é que 90%, não sei se está nesse texto aqui, não está não. Eu li também hoje um outro livro lá do Espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. Acho que ele fala, é o Lázaro Rede Vivo, a lição é o preparatórios de família, acho que é uma coisa assim. Mas ele vem dizendo lá, por exemplo, que 90% das uniões matrimoniais da Terra não tem amor. Aí fica complicado. Porque as pessoas se ligam por interesses materiais, porque o outro é bonito, ele é bonito, tem dinheiro, tem influência, pode me dar o prazer que eu quero. Isso acaba com a matéria. Desencarnou, acabou. E isso aí não constrói virtude para a vida maior. Então a gente precisa fazer decisões melhores dos relacionamentos que a gente tem, enfim, com outros critérios de valor, um outro tipo de gerenciamento para a vida, na matéria. Né? Não vale a pena a gente viver qualquer experiência na Terra de qualquer jeito também não. No livro Religião dos Espíritos tem um texto, não sei se eu já falei aqui, esse texto é muito importante para a gente poder situar melhor, chama Sexo e Amor. O Espírito Emmanuel fala, né?
O amor é força construtiva, ele constrói. Mentira, desculpa, troquei. O sexo é força construtiva, ele constrói. Mas o amor é barreira que limita dentro das forças genéticas. Então, para poder não entrar nesse campo de ingratidão, se os cônjuges fossem mais conscientes, eles estariam dando um panorama mais fácil para melhores construções morais dentro de casa. Aí ele fala, que a água, do símbolo do sexo, onde ela passa, ela sai fertilizando a terra. E aí vai nascer. Se nós temos uma barreira hidrelétrica, nós temos os diques. Mas se tem um estouro da comporta, o que aconteceu em Mariana? O que aconteceu em Brumadinho? Sai destruindo. O sexo, quando não tem uma barreira que segura, é a mesma coisa, sai destruindo. Nós temos aí vários filhos que nascem de relacionamentos irresponsáveis, onde os pais se alegram quando sabem que estão grávidos, natural, mas não tem plano nenhum. Isso poderia ser evitado. Deveria ser evitado, no sentido de que não vale a pena. Aí ele fala, o amor ele segura a energia sexual. Ele não permite o contato com qualquer um. O sexo é instrumento do amor. O sexo está com o amor, e não o amor com o sexo, no sentido de que o amor vem primeiro. O sexo é ferramenta do amor. Sexo sem amor é complicação. É complicação. É sofrimento. Então ele fala, antes, para a mulher solteira, ou para o homem solteiro, ou mesmo casado, porque temos adúlteros, antes de procurar uma aventura, antes de ires procurar um homem ou uma mulher, pensa nisso. Porque aquele que usa mal as forças genéticas constrói para si campos de colheita de muito sofrimento. Aí o texto fala melhor. Então, gente, nosso tempo já chegou. Se a gente conseguir compreender que os espíritos que estão dentro do nosso lar são companheiros do passado, de um passado onde nós não soubemos viver muito bem, a gente vai aceitá-los agradecendo a Deus, porque é com a pedra que o artista tem que fazer. O artesão, que ele faz a estátua, sem uma pedra bruta, ele não tem utilidade. O pensador de Rodin, Michelangelo, pegava ali a pedra, esculpia e fazia uma estátua linda que está lá no Louvre, lá no Vaticano, nos museus, perfeito, lindo, maravilhoso. Mas ele precisou de uma pedra bruta. Então, nós é que somos a pedra bruta. Os filhos também são? São também. Os pais temos o dever de nos lapidar para que eles tenham interesse, porque eles vão copiar, em copiar o melhor, porque eles vão copiar o que for que a gente tiver. Então, quando a gente vê que nós não estamos dando conta de dar os valores para os filhos, porque no fundo a gente não sabe viver os valores, a gente precisa se educar como pais. Agora, se eu já estou fazendo o meu melhor, me promovendo, para poder promover melhor através de um melhor exemplo, então ótimo, a gente fica em paz com a nossa consciência. E é isso, gente. A caridade é mesmo o perdão e a compreensão das dificuldades dos nossos filhos, quando eles são ingratos, que vai nos capacitar uma libertação também, para não ficar julgando. E eles vendo que nós somos capazes de perdoar, se a gente pode chegar e ofertar palavras, a gente vai estar dando sempre um bom exemplo ali. Pode ser que ele acorde nessa encarnação ainda e transforme a sua vida. Porque é muito melhor quando a gente pode fazer por merecer reencarnar numa família de amigos, do que manter inimizades e depois não ter oportunidade de reencarnar na família de amigos, mas nascer numa família de inimigos. Ou numa família de espíritos que a gente nem conhece. Porque um espírito pediu para essa família nos receber por simpatia dele, porque nós não temos crédito lá, mas eles aceitaram receber a gente como um estranho. É muito melhor estar entre amigos. Logo, para isso,
Quem quer estar entre amigos não pode ter inimigo. Quem quer estar rodeado de amigos tem que mesmo. Isso é uma obrigação, é uma condição. Tem que perdoar. Não tem outra escolha. Agora, o fantasma, né, da inimizade, ele ronda sempre a mente de quem não perdoa. Porque, na verdade, quem não perdoa está preso na pessoa. Não consegue parar de pensar nela, ele fica com medo, ele vive dentro de um medo e de um estado perturbatório. Então, o perdão acaba com tudo isso. A gente não vai, quando perdoar, a gente não vai conseguir amar, né, de cara. Mas são pequenas gentilezas, aceitando a pessoa como ela é, sem entrar muito no mérito do que ela quer fazer com a vida dela. Ela é livre para fazer as escolhas dela, parar de ficar controlando, né? O filho, quando chegou em certa idade, aí já não adianta mais não. Os pais têm até os 7 anos para dar a base, depois até os 14 para poder fazer os afunilamentos ali, mas quando chega a 14, diz o Emmanuel lá no livro Consolador, o passado volta. E a velha personalidade toma conta, por isso que o filho muda de uma hora para outra. E aí não tem jeito mais não, ele é escravo do passado de novo. Por isso que se o trabalho não foi bem feito até ali, não tem mais o que fazer. Você vai ser amigo, vai ser gentil, mas depois disso é perdão, compreensão, e se ainda tem muita dificuldade lá, é pedir a Deus e dar o bom exemplo ali para ele. Continuar oferecendo acréscimos de amor, né? E nisso Deus sempre nos ajuda para transformar isso. Então, o assunto é vasto. Eu não sei se eu supri aí, eu acho que de repente, né, a gente podia ter falado tanta coisa que a gente pode falar, mas é isso, gente. Nós precisamos muito de Jesus para a gente poder compreender a nossa necessidade de gratidão a Deus, também por permitir que esses irmãos ingratos estejam conosco, porque é através do obstáculo que a gente tem que fazer para ser útil na vida, né? Então, graças a Deus. Você talvez não se lembre do quanto você pediu para voltar dentro de uma família, com aqueles que você precisava encontrar. Compromissos do coração, oportunidade do perdão, compromissos de união, laços de amor do seu coração. Deus te ouviu e agora então aperte este laço com gratidão. Sua família, seu porto seguro, luz que guia o seu coração. Sua família, seu porto seguro, luz que guia o seu coração. Luz que guia o seu coração. Compromissos do coração, oportunidade do perdão, compromissos de união, laço de amor do seu coração. Deus te ouviu e agora então aperte este laço com gratidão. Sua família, seu porto seguro, luz que guia o seu coração. Sua família, seu porto seguro, luz que guia o seu coração. Luz que guia o seu coração.